Bom dia! Somos os acadêmicos do curso de enfermagem abordando os conteúdos lecionados no módulo de saúde e homeostase, orientados pela professora Cleide Rufino. Os nomes dos acadêmicos são Anne Caroline, Lohana Ellen, Cláudia Nogueira, Maria Clara e Vivian Dinelli. Apresentando para vocês a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino, iniciaremos agora a apresentação de bioquímica. Irei estar clicando no íconezinho para poder direcionar para o site. Bioquímica. Bioquímica é a ciência que estuda e aplica as ciências químicas. Consiste no estudo e análise sobre as moléculas e reações químicas nas funções biológicas. Estão ligadas principalmente nas células biológicas, como as proteínas, carboidratos e lipídios. Tratando de moléculas, temos duas formas, inorgânicas e orgânicas. Os sais minerais estão no grupo das inorgânicas, sendo elementos inorgânicos necessários para o funcionamento adequado do organismo, atuando, por exemplo, na constituição de ossos, contração muscular e propagação do sistema do impulso nervoso. Já no grupos orgânicos encontramos as moléculas orgânicas, onde se classifica os carboidratos. Nos vegetais é sintetizada a partir do dióxido de carbono e da água por fotossíntese. Já nos animais podem sintetizar a partir dos aminoácidos, porém a maior parte derivados dos animais. O carboidrato é o principal combustível metabólico dos mamíferos. No ponto de vista biomédico, o monossacarídeo mais importante é a glicose, pois a maior parte dos carboidratos é absorvida para a corrente sanguínea à medida que a glicose é formada pela hidrolise do amido e disacarídeo da dieta. Também faz parte do orgânico a proteína e o lipídio. As proteínas são compostos orgânicos abundantes encontrados em todos os organismos. São responsáveis pela construção de anticorpos e hormônios, pois estão presentes em quase todas as estruturas celulares. Já os lipídios são conhecidos como gorduras. São moléculas com amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais e constituem um dos principais componentes dos seres vivos. Tudo isso faz parte do metabolismo, que é um conjunto de transformação que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. O metabolismo é normalmente dividido em dois grupos anabólicos e catabólicos. Reação anabólica ou reação de síntese são reações químicas que produzem novas matérias orgânicas nos seres vivos. Já reações catabólicas ou reação de decomposição ou degradação são reações químicas que produzem grande quantidade de energia. Se ambos os processos estão em equilíbrio, o organismo encontra-se em equilíbrio dinâmico e homeostático. Quando falamos de bioquímica, também englobamos o sistema reprodutor feminino. Dentre isso, temos algumas divisões e funções. O sistema reprodutor feminino é responsável pela produção de hormônios, sendo esses a progesterona e o estrogênio. Como falamos anteriormente, o sistema contém hormônios feitos de colesterol, que é um tipo de molécula de gordura, estrona, que são estronas, estradiol, estriol e estretol. São tipos de estrogênio presentes no sistema reprodutor feminino, que vão do período menstrual a uma gestação já fecundada, onde o feto produz estradiol pelo seu fígado. Quando falamos de progesterona, estamos falando do principal hormônio da gravidez. É um hormônio da classe dos esteroides. Os esteroides fazem parte da classe dos lipídios, e o sistema também é regido por aminoácidos e bactérias.
Normalmente, vários micro-organismos, como fungos e bactérias, vivem na vagina sem causar nenhum dano, na maioria das vezes servindo de proteção. Esses micro-organismos contribuem para manter o pH da vagina entre 3,8 e 4,5, levando em consideração que abaixo de 7,35 o pH é considerado ácido. Sim, a vagina é ácida. Essa acidez, por sinal, é importante para deixar as bactérias boas vivas e não permitir que as bactérias ruins não invadem a permanência do órgão. Bom, após esses conhecimentos obtidos, podemos nos aprofundar em biofísica. Irei estar clicando nesse íconezinho. Aparelho reprodutor feminino, biofísica. Iremos iniciar com soluções e fluidos. Sabe-se que a solução é uma mistura homogênea e tem componente, o soluto e o solvente. Os fluidos é a matéria que escoa constantemente depois de aplicada a uma certa força. Também teremos a membrana plasmática, que é uma estrutura formada por uma camada de fosfolipídios que atua em cada célula, com a permeabilidade seletiva, de modo que a membrana seleciona o que entra e o que sai da célula de acordo com as suas especificações e necessidades, agindo principalmente com dois tipos de transporte: o transporte ativo, onde o gasto de energia é gradiente, vai do menos concentrado para o mais concentrado, e o transporte passivo, onde o gasto de energia, o gradiente, vai do mais concentrado para o menos concentrado. Como, por exemplo, de transporte passivo, podemos citar a difusão facilitada, a difusão simples, a osmose, e o exemplo de transporte ativo podemos citar a bomba de sódio de potássio. Já na radiação, podemos dizer que há diferentes tipos. Dentre elas, a mais prejudicial é a ionizante. A radiação gama, que se caracteriza como uma radiação ionizante, são as mais prejudiciais à saúde, principalmente relacionadas às mulheres. Quando relacionamos essa exposição com o sistema reprodutor feminino, podemos perceber que a exposição da mulher à radiação pode levar à infertilidade, e em gestantes pode ocasionar a má formação do feto. Isto ocorre com que a radiação tende a atingir com mais força nossas células que ainda não sofreram todo o processo de especialização. E como as crianças encontram-se em desenvolvimento, algumas partes de seus sistemas podem ser consideravelmente afetadas. Nesse modo, interfere-se a necessidade de maior cuidado com gestantes e crianças em exames radiológicos, visando sempre a melhor abordagem de forma menos invasiva possível para causar o menor prejuízo ao paciente. Agora vamos utilizar um vídeo para explicar a anatomia humana do sistema reprodutor feminino. Genital feminino. Na aula de hoje, a gente vai conhecer quais são os órgãos que fazem parte do sistema genital feminino. Esses órgãos estão divididos em dois grupos, nos órgãos internos e nos órgãos externos. A gente vai começar pelos órgãos internos do sistema genital feminino. Fazem parte dos órgãos internos, então, os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários são órgãos pares, então as mulheres possuem dois ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo. Neles se desenvolvem os oócitos, que são os gametas ou células germinativas femininas. Os ovários também têm uma importante função endócrina e são responsáveis por produzir hormônios sexuais. Depois dos ovários, nós temos as tubas uterinas, antigamente conhecidas como trompas de falópio. As tubas uterinas também são duas, a tuba direita e a tuba esquerda. São elas que conduzem os oócitos liberados mensalmente pelo ovário até o interior da cavidade uterina. Nas tubas uterinas também ocorre a fertilização e em condições normais, em condições habituais. As tubas são divididas em regiões. Nós temos as fímbrias, que são essas franjinhas que ficam próximas ao ovário, o infundíbulo, que é a parte mais distal da tuba, a ampola, que é a parte mais longa, e o istmo, que é uma região mais estreita e mais próxima ao útero. O útero, por sua vez, é um órgão muscular
oco, e é nele que se desenvolve o embrião e o feto. Os 2/3 superiores do útero são chamados de corpo do útero. O corpo do útero inclui o fundo do útero, que é essa parte superior mais arredondada. Já o istmo do útero é uma região bem curtinha, de aproximadamente 1 centímetro de comprimento, e que faz essa transição entre o corpo do útero e o colo do útero, que é a porção mais inferior do útero. O colo do útero possui ou termina aí no ósteo do útero, que é a abertura de saída ou de entrada do órgão. Além de ser dividido em regiões, corpo, istmo e colo, o útero é formado por 3 camadas concêntricas. De dentro para fora, ele é formado pelo endométrio, pelo miométrio e pelo perimétrio. O endométrio é uma camada mucosa interna e que participa do ciclo menstrual, sendo que a sua estrutura sofre modificações em cada etapa do ciclo. O miométrio é a camada intermediária e ele é formado por músculo liso. Tem um papel super importante na expulsão do feto durante o trabalho de parto, e as contrações do miométrio no período menstrual podem provocar cólicas menstruais. Por último, nós temos o perimétrio, que é uma camada serosa que está localizada mais externamente. O último órgão interno é a vagina, que é um tubo muscular que se estende do colo do útero até o ósteo da vagina, a abertura da vagina. Já os órgãos externos são chamados de vulva ou pudendo feminino. Fazem parte das estruturas externas o monte do púbis, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clítoris. O monte do púbis é a região que fica localizada à frente da sínfise púbica, onde existem os pelos pubianos, e nessa região também se concentra uma grande quantidade de tecido adiposo. Os grandes lábios também são chamados de lábios maiores do pudendo. Eles são pregas cutâneas mais laterais e que servem de proteção indireta para o ósteo da uretra, para a abertura da uretra, para o clitóris e para a vagina. Os pequenos lábios também são chamados de lábios menores do pudendo, e eles são pregas mais mediais que circundam o vestíbulo da vagina, que é o local onde se abrem o ósteo externo da uretra, o ósteo da vagina e os ductos das glândulas vestibulares. As glândulas vestibulares secretam um muco para lubrificação durante a estação sexual. No ósteo da vagina, geralmente em mulheres virgens, existe uma prega fina que tampa, que oclui parcialmente o ósteo da vagina. Essa prega é chamada ímen. E por último, fazendo parte das estruturas externas, nós temos o clitóris. O clitóris é um órgão erétil e que está localizado no encontro anterior dos lábios menores. Ele é uma região com muitas terminações sensitivas e ele atua apenas como órgão de excitação sexual. Vocês vão encontrar também nos livros didáticos, quando se fala do aparelho reprodutor feminino, as mamas, porque elas também são consideradas como parte do aparelho reprodutor. Revisando então, os órgãos genitais femininos são divididos em órgãos internos e órgãos externos. Fazem parte dos órgãos internos os ovários, importantes para o desenvolvimento dos gametas e para a produção de hormônios sexuais. As tubas uterinas, que conduzem os oócitos até a cavidade uterina e também onde ocorre a fertilização. O útero, que desenvolve o embrião e o feto no caso da fecundação e que possui 3 camadas concêntricas, o endométrio, o miométrio e o perimétrio. E a vagina, que é um tubo muscular que se estende do colo do útero até o ósteo da vagina, a abertura da vagina. Os órgãos genitais externos femininos são chamados de vulva ou pudendo feminino. Fazem parte do pudendo feminino o monte do púbis, que contém os pelos pubianos, os grandes lábios, que são pregas mais laterais com uma função indireta de proteção, os pequenos lábios, que são pregas mediais e que circundam o vestíbulo da vagina, e o clitóris, um órgão erétil que contém muitas terminações sensitivas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Também utilizaremos no recurso visual para apresentar a fisiologia desse sistema. Fiquem atentos aos detalhes. Dê um clique em curtir e ative as notificações. Durante a vida embrionária, um estoque de células chamadas ócitos é formado no ventre desde a puberdade até a menopausa. Um novo ócito ou óvulo é expulso a cada mês por um dos 2 ovários. É coletado pelo pavilhão auricular da trompa durante a ovulação. É, portanto, um fenômeno cíclico, mas representa apenas um dos estágios de funcionamento do ovário. No início de um ciclo, alguns ócitos estão se preparando para serem expelidos. Eles estão contidos em folículos. O tamanho do folículo aumenta durante os primeiros 14 dias do ciclo. Um deles torna-se mais imponente do que os outros. É ele que será liberado no 14º dia. Após a ovulação, o que resta do folículo no ovário permanece por 14 dias. Em seguida, degenera-se e o ciclo começa novamente. Durante o ciclo ovariano, outro órgão muda de aparência. É o útero. Durante os primeiros 5 dias do ciclo, o revestimento uterino é expelido na forma de sangue. Esta membrana da mucosa é reconstituída durante 9 dias, após o período durante o qual o seu tamanho aumenta. Após a ovulação e durante os últimos 14 dias do ciclo, a membrana mucosa muda na aparência, forma o endotélio uterino vascularizado. Estas transformações tornam adequado para receber um embrião. Em caso de sexo desprotegido ocorrer, resulta em fertilização entre o óvulo e um espermatozoide. As propriedades do colo do útero também são sincronizadas com o ciclo ovariano. Durante os primeiros 11 dias do ciclo, o muco presente no colo do útero forma uma malha apertada que deixa pouca chance para o esperma penetrar na cavidade uterina durante a relação sexual, embora alguns ainda cheguem lá. Dentro de alguns dias de ovulação, do 12º dia ao 16º dia aproximadamente, essa malha relaxa. Dizemos que o muco cervical torna-se pegajoso. Eles permitem que os espermatozoides passem muito mais facilmente. É o momento em que a fertilização tem mais probabilidade de ocorrer e resultar em gravidez tardia. A malha do ciclo aperta e a cavidade uterina fica novamente menos acessível. O sincronismo dos ciclos ovariano e uterino não devem nada ao acaso. O ovário, durante o ciclo, secreta em maior ou menor quantidade 2 hormônios no sentido de atuarem no útero, o estrogênio e a progesterona. No início do ciclo, a concentração sanguínea dos 2 hormônios é muito fraca. É o que causa a regra.
O estrogênio é secretado durante os 9 primeiros dias. O útero então reage, regenerando suas membranas mucosas. Antes do 11º dia, a concentração limitada no estrogênio age no colo do útero, induzindo uma malha apertada. Após o 11º dia, a concentração de estrogênio atinge um limiar, que envolve o relaxamento da malha, que torna-se fibrosa. Após a ovulação, no 14º dia, é especialmente secretada a progesterona. Esse hormônio induz a transformação da mucosa e o retorno a uma malha apertada de muco cervical. Se você prestou atenção em todo o conteúdo que foi lecionado pelos nossos acadêmicos do curso de enfermagem, a seguir ficaremos com um quiz de perguntas e respostas, para você testar seu conhecimento e descobrir algumas curiosidades a respeito do sistema reprodutor feminino. Vamos iniciar. Bia acabou de ter sua primeira menstruação no mês de abril. Aos 12 anos, ela percebeu que nos próximos 2 meses, sua menstruação desceu corretamente, mas ainda assim apresentava uma quantidade de dias discrepante, de forma que ela não conseguia identificar o padrão do seu ciclo menstrual. Em julho, a menstruação de Bia não desceu. Nervosa, decidiu marcar um ginecologista para entender o porquê da sua irregularidade menstrual. Primeira alternativa. Bia apresenta um ciclo menstrual de duração de 28 a 35 dias. Como é um ciclo de duração maior, a ovulação demora a acontecer. Por consequência, a descamação do endômetro, menstruação também. A tensão pré-menstrual, TPM, em muitas mulheres pode causar uma série de sintomas desagradáveis, como dores e inchaço nas mamas e no abdômen, dores de cabeça, nas pernas, cansaço, e além de sintomas psicológicos como irritabilidade, ansiedade, tristeza. Esses fatores psicológicos podem interferir no ciclo menstrual de Bia, causando atrasos. A menstruação irregular se caracteriza por alguma patologia genética? E por último, nos primeiros 2 anos após a menstruação, é muito comum que o intervalo entre a menstruação seja irregular e que em alguns meses não ocorra a menstruação. Isso acontece em 43% das meninas durante o primeiro ano. Embora esse problema vá diminuindo, em 20% das adolescentes ainda há irregularidade, mesmo após o 6º ano do início da menstruação. Em adolescente, a causa mais comum da menstruação irregular é a falta da ovulação, devido à imaturidade do sistema que controla os hormônios femininos. Como isto pode ocorrer por alguns anos, só o acompanhamento vai mostrar quando a menstruação normalizar. É muito importante se atentar aos detalhes dessa questão, senão facilmente você cairia em pegadinhas como a letra A ou a letra D. Você poderia ficar em dúvida entre algumas delas, mas um detalhe do caso entrega a questão. Bia apresentou a sua primeira menstruação. Como estou falando de algo que aconteceu há pouco tempo, a melhor alternativa seria a de que nos primeiros 2 anos após a primeira menstruação é muito comum que o intervalo entre a menstruação seja irregular. Embora a TPM ou alguma enfermidade possa causar irregularidade menstrual, a alternativa mais correta é que o sistema dela esteja passando por uma fase de amadurecimento após a primeira descida do seu fluxo menstrual. A seguir, temos uma pergunta mais rápida. Qual o hormônio responsável pelas características sexuais nas mulheres, como aumento no volume dos seios, aparecimento dos pelos pubianos e etc.? Testosterona, estrogênio, prolactina, progesterona? Talvez você pudesse ficar em dúvida nessa questão entre estrogênio e progesterona. Embora os dois atuem juntos no corpo feminino, o responsável pelo amadurecimento e mudanças no corpo é o estrogênio, enquanto a progesterona atua mais no desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino, no preparo do endômetro para o recebimento do embrião. E para título de curiosidade, a prolactina é um hormônio responsável por estimular o leite materno durante a gestação, e a testosterona, como todos sabem, é mais atuante em homens. Nas mulheres, ela é responsável por despertar o desejo sexual durante a ovulação. Terceira pergunta desafio. A cada ciclo, por ação dos hormônios sexuais femininos, um folículo irá iniciar a produção de um óvulo em seu interior. Nessa fase, o folículo produz o hormônio estrogênio, responsável pelo preparo do endômetro para receber o embrião. De crescimento, o folículo se rompe, liberando a direção a tubo uterino óvulo maduro para ser fecundado. Esta afirmação está correta? Justifique sua resposta. Vamos para as alternativas. Sim, pois a alta dos hormônios garante que a ovulação ocorra de forma mais rápida, garantindo que a mulher possa engravidar em qualquer fase do ciclo. Segunda, sim, pois a estimulação de 2 hormônios, estrogênio e progesterona, durante o início do ciclo, são fundamentais para que o corpo produza os gametas femininos. Terceira, não, porque as mulheres já nascem com todos os óvulos que terão em sua vida. Não produzirá mais nenhum óvulo, independente do estilo de vida saudável que ela tiver. Quando a mulher nasce, ela tem cerca de 5 milhões de óvulos, e quando começa a menstruar, a quantidade passa a ser em média de 500 mil óvulos.
última. Sim, pois o aumento exagerado na produção desses hormônios levaria ao aumento da produção de gametas femininos, o que, ocasionalmente, levaria à menopausa precoce pelo estafamento do sistema reprodutor feminino. A letra B é a que poderia ser descartada de cara, pois a menopausa ocorre pela diminuição considerada dos hormônios no sistema reprodutor feminino. E o mesmo que você considere que os hormônios fossem responsáveis pela produção dos ovócitos, a alta produção não levaria à menopausa, levaria a, no máximo, a liberação de mais de um óvulo por ciclo, e se sempre tivesse esse aumento, a mulher nunca entraria no fim da sua vida reprodutiva, já que estaria sempre em alta. A alternativa correta é a que explica que a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai produzir ao longo do seu ciclo. Se os ovócitos fossem produzidos ao longo do ciclo, a mulher se assemelharia com o homem, que mesmo após velho mantém a produção de gametas no corpo. Vamos para a quarta pergunta. Antigamente, as mulheres costumavam menstruar em torno dos seus 15 ou 16 anos, porque as mulheres têm a tendência de entrarem na puberdade mais cedo. Assinale a alternativa correta. Devido a ter menos hormônios, devido à industrialização dos agrotóxicos e os hormônios de crescimento colocados nos alimentos, porque as mulheres têm tendência em desenvolver hormônios mais tarde, por terem um desenvolvimento maior do que o homem? Neste caso, podemos perceber que o modelo de vida da população era agrário e se concentrava no campo. Com a industrialização, iniciou-se o consumismo em massa e foi preciso acelerar o processo, através de hormônios estimulantes de crescimento para os animais. Consequentemente, esses hormônios eram repassados a nós pela cadeia alimentar. Logo, as outras alternativas não estão corretas. E já podemos perceber que foi pelos agrotóxicos e a industrialização. Última questão. A gravidez na adolescência não é um processo saudável, sendo geralmente marcado por problemas de saúde, psicológicos e até mesmo de ordem econômica. Levando em consideração o foco da saúde, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Crianças nascidas de mães e adolescentes correm menos risco de morrer logo após o parto. Adolescentes possuem maiores chances de terem bebês com baixo peso. Adolescentes com menos de 15 anos possuem maiores chances de óbito na gestação ou parto do que mulheres acima do peso. Adolescentes possuem maiores chances de terem partos prematuros. A alternativa incorreta é a primeira. Diversos estudos comprovam que a mortalidade infantil está ligada à gravidez na adolescência, devido ao fato que durante a puberdade há atuação de diversos hormônios. Com a gravidez precoce, esses hormônios se intensificam e produzem mais hormônios novos, como a prolactina, acarretando em várias mudanças no corpo que já estava sendo anteriormente mudado pela puberdade. Tal alteração pode vir a fazer mal para o embrião. Por último, depois da apresentação desse trabalho, veremos um portfólio com os devidos créditos e fontes de pesquisa utilizados para a construção desse trabalho. Pode-se ver que utilizamos os canais anatomia.com Natália e Flávio Miranda e Fisioterapia para os vídeos de anatomia e fisiologia. Bem, pessoal, essas são as acadêmicas do nosso curso de enfermagem responsáveis e as fontes de pesquisa utilizadas para esse trabalho. O Moodle, as aulas teóricas, as aulas práticas, alguns e-books. E é isso, pessoal. Agradecemos a presença de todos e espero que tenham gostado. Tenham um bom dia!